Oração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Não sou de forma alguma um vulcão extinto que apenas aloja a vida de Deus. Sou um vulcão ativo da vida de Deus. Sou algo semelhante à cratera de um vulcão por onde jorra a vida de Deus. Veja o vigor da minha vida que jorra saudavelmente, impelida pela grande força vital de Deus que se aloja em meu interior. Reverências, muito obrigado, queridos educadores de todo o Brasil, todos aqueles que trabalham na área de educação, recebam aí o abraço, nosso abraço, o abraço da Seiichi Noye e, claro, também dos educadores da Seiichi Noye do Brasil. Quero já de cara dizer para vocês, né, que a Seiichi Noye tem uma superintendência das atividades dos educadores, coordenadas pelo preletor Luiz Gomes, e por uma equipe maravilhosa. E se você quiser conhecer um pouquinho mais desse trabalho, você pode entrar em contato com a gente aqui, com o pessoal dos educadores. Pode visitar a página da Seiichi Noye no sni.org.br e procurar então educadores ou sni.org.br/educadores. Pois bem, hoje nós vamos conversar sobre educação da vida, sobre o que nós chamamos de educação da vida. O tema é justamente uma nova sociedade, como construir a base do humanitarismo de amanhã, do humanismo de amanhã. Na verdade, quando a gente fala em amanhã, eu tenho um pouco de cuidado ao falar sobre essa questão do amanhã, porque sempre dá a ideia de que as coisas um dia acontecerão. E nós temos que entender que as coisas estão acontecendo no aqui e no agora, inclusive essa é uma questão importante para nós da Seiichi Noye, O aqui e o agora. Tudo começa no aqui e no agora. Então, essa visão do amanhã, ela só pode se concretizar se a gente pensar como agir no já. Okay? E qual é, então, a visão da Seiichi Noye nessa questão do humanitarismo? Eu vou utilizar, a gente usa aqui, na verdade, humanismo, e o professor Masaru Taniguchi, a tradução do texto dele, do capítulo 10 do livro A Verdade da Vida, volume 29, da Verdade da Vida, volume 29, o capítulo 10, no humanitarismo teórico para o humanitarismo prático, ok? Mas antes eu quero apresentar para vocês aqui o que diz a Seiichi Noye em relação ao papel da educação. Então está escrito aí na sua tela: a Seiichi Noye espera do desenvolvimento humano algo mais grandioso e acredita que a educação consiste em despertar no homem, no ser humano, esse algo grandioso. A Verdade da Vida, volume 14, na página 150, ou seja, despertar no ser humano esse algo grandioso. O que seria este algo grandioso, então, não é? Pois bem, vamos pensar o que seria esse algo grandioso. Primeiro, a gente precisa conceituar o que é o ser humano na visão da Seiichi Noye, para que a gente consiga entender como extrair dele este algo grandioso. A gente sabe, claro, eu posso até adiantar aqui, que nós dizemos na Seiichi Noye que o ser humano é a própria vida de Deus, é filho de Deus, ou é a vida de Deus, ou é a grande vida do universo. O ser humano, e quando eu digo ser humano, nós estamos dizendo que todas as criaturas do universo têm em si, encerram em si a essência divina. Então, não é aquela posição antropocêntrica, de que eu sou filho de Deus e as demais criaturas estão ao meu serviço. Isso é bom ficar bem claro para todos nós. Então, o que diz a Seiichi Noye? O que é o ser humano na visão
da Seichonoye. Mas antes eu vou ler um trechinho aqui da Verdade da Vida, volume 29. Segundo a nossa doutrina, a base da moral está em fazer o bem a nós mesmos. Aí você pode dizer, meu Deus, mas isso é extremamente egocêntrico, né? Como que a base moral da nossa doutrina, da doutrina da Seichonoye, é fazer bem a nós mesmos? Vamos pensar direitinho, vamos juntando as coisas com calma para compreender o que o professor Masaru Taniguchi quer dizer. Mais para frente ele diz, melhorar a nós próprios, e aí que a gente vai chegando a essa conclusão, onde é a base do humanitarismo da Seichonoye, se não melhorarmos a nós próprios, não encontraríamos sentido algum em praticar boas ações. Então a ideia é, melhorar a nós próprios faz parte de um processo de ampliação da consciência, da melhora do nosso caráter, da nossa personalidade. É óbvio que se eu melhoro a mim mesmo, eu melhoro todo o entorno da onde eu estou. Então, a base moral está na melhora de si próprio, não para conquistar algo em si, senão para compartilhar esta melhora, este aprimoramento do caráter com as demais pessoas, com a humanidade. É por isso que o humanitarismo da Seichonoye se baseia nesse princípio. A base moral da Seichonoye está fundamentada nessa questão do fazer bem a nós mesmos. É claro, eu faço bem a mim mesmo, fico feliz, porque se eu atacar a mim mesmo, se eu tiver um menosprezo a mim mesmo, obviamente isso vai se refletir nas pessoas ao meu redor. Se eu tiver uma autoconfiança baixa, isso vai se refletir nas pessoas ao meu redor. Então, ao contrário disso, né? Se eu tiver firme a minha autoconfiança, se eu tiver firme ideias corretas, posicionamentos corretos, então vou beneficiar todas as pessoas ao meu redor. Por quê? Aí a gente volta aqui então para o que diz o professor Masaharu Taniguchi. Então ele diz o seguinte, olha, a visão de ser humano, a gente tem a palavra, eu gosto de repetir isso várias vezes, né? A palavra ninguém, isso está na Verdade da Vida, volume 30, na página 100, ninguém, esses dois ideogramas que vocês estão vendo aí, significa ser humano, ok? E ele é composto de dois ideogramas, vai acompanhando aí na sua tela, né? O ideograma da esquerda, Hito, e o ideograma aí da direita, Aida, né? O Hito, que é esse ideograma que parece um graveto, né, um apoiando o outro, significa pessoa ou pessoas. E Aida significa no meio de. Daí você já começa a pensar, bom, peraí, Hito, pessoas, Aida no meio de, será que ser humano significa pessoas que estão no meio de alguma coisa, pessoas que estão, o que isso significa? Então, ninguém, ou ser humano, significa, é aquele que fica no meio de pessoas. O ser humano só pode ser constituído quando ele convive com, é isso que quer dizer, quando ele está com o outro, estar com. Então, além disso, o kanji Hito, que é esse que vocês estão vendo agora aí, é um ideograma que representa duas pessoas apoiando-se mutuamente. Interessante, né? Você vê realmente um apoiando o outro. O ser humano não pode existir sem o outro. E, portanto, expressa a unidade entre eu e os outros, ou seja, a solidariedade. Ou seja, a própria palavra ninguém, que significa ser humano, expressa unidade entre eu e os outros, ou seja, a solidariedade. Muito interessante, não acharam? Pois então, voltando aqui, a gente quer dizer que quando eu penso na base moral da Seichonoye, nessa questão do humanitarismo prático, eu já posso pensar que eu melhoro a mim mesmo, mas como ser humano significa solidariedade, ou seja, expressa a unidade entre eu e o outro, que veio da palavra, né, de dois ideogramas, Hito mais Aida, Aida no meio de Hito, que expressa pessoa ou pessoas, então a gente entende que o ser humano não existe sem o outro, até porque a palavra pessoa, né, ela está simbolizada por aquele ideograma, né, que é um apoiando o outro, né, estamos nos apoiando. Então a base do humanitarismo da Seichonoye está aí. Então devemos compreender que antes de mais nada precisamos fazer bem a nós mesmos
e que, para isso, é imprescindível sermos bons para os outros. Então, isso já mostra que a felicidade do ser humano, ela só é conquistada, só é alcançada, quando ele faz bem a si próprio e, ao mesmo tempo, ao outro. Porque como eu e o outro somos um, não dá para você separar. Agora eu estou fazendo bem para mim e depois eu vou fazer bem para o outro. Não, necessariamente o bem verdadeiro, a ação verdadeira do bem, ela necessariamente tem que ocorrer numa via de mão dupla, né? Em mim e no outro ao mesmo tempo. Difícil conceber esse conceito de acontecer duas coisas ao mesmo tempo, mas é isso que o professor Masaru Taniguchi está trazendo de conceito de humanitarismo. Então, ele continua aqui, olha, a mente, por que isso? Né? Porque a mente emite vibrações mentais, assim como um instrumento musical, né? E ele vai dizer, essas vibrações mentais, né, que damos o nome de pensamento, elas são transmitidas para o outro, captada pelo outro, você capta também a vibração mental do outro. Então, o caráter ele não vai se formar só por uma questão da personalidade que você enxerga visivelmente. Também ele é composto pelas ondas mentais emitidas por aquela pessoa. E aí, como a gente diz lá, na Verdade da Vida, volume 8, a gente não, né? O professor Masaru Taniguchi, nosso mestre Masaru Taniguchi vai falar, ora, a vida da Seiichi no Ie é uma vida mental afinada. Afinar a mente significa o quê? Polir os pensamentos, afinar o instrumento, que é a própria mente, e a partir da afinação mental, eu consigo transmitir essa afinação mental ao outro. Interessante pensar assim, porque pouca gente leva isso em consideração. A ciência ainda está avançando nesse sentido de conseguir chegar à conclusão que as mentes se comunicam. Mas, com toda certeza absoluta, as mentes se comunicam. Então, a melhora do caráter não é só a melhora da aparência. Ah, agora ele está mais polido, ele está falando melhor, ele está mais elegante. Não, é o conteúdo mental. E o conteúdo mental, ele vai se expressando na medida em que, então, a gente vai se relacionando com o outro ou com os outros, nas circunstâncias do dia a dia. Isso é muito comum. Então, a gente percebe isso no dia a dia. Pode ser você dirigindo um carro, por exemplo, se você se irrita facilmente com o trânsito, se você tem e aí explode, né? Reage explosivamente, se de repente alguma coisa te incomoda com um parente seu, com o filho, com o neto, com o esposo, com a esposa, com o amigo, com os colegas, se situações te irritam e fazem você sair do controle, né? Tirar você do prumo, que a gente costuma dizer, então significa que ainda há algum conteúdo mental seu que precisa ser polido, que precisa ser melhorado, o instrumento ainda precisa de afinação. Bom, isso acontece comigo, isso acontece com você, todos nós precisamos de afinação do nosso instrumento mental. Eu também estou num processo de afinação mental, você também está. Isso faz parte, então, desse processo de melhoria contínua nossa, para que a gente consiga desenvolver um humanitarismo, como ele diz aqui, prático. Mas o que é isso, afinal de contas, né? Deixa eu avançar um pouquinho aqui. Então, na página 155 do capítulo 10 da Verdade da Vida, volume 29, a gente já começou a ler um trechinho desse livro, né? E eu vou agora para a página 156. Então, volta aqui comigo, vamos lá. Então, por isso, né, em primeiro lugar, devemos aprimorar a nossa mente para que ela entoe músicas sublimes. Entenderam o que eu estava falando anteriormente, não é? Vamos imaginar uma orquestra. Antes da orquestra começar a tocar, todos os instrumentos devem estar afinados. O maestro tem o que a gente chama de ouvido absoluto, muitos músicos têm ouvido absoluto, o que significa que ele consegue detectar quando um instrumento desafina, quando um dos instrumentos. Você tem lá o violino, o oboé, você tem trompete, enfim, o piano. Se alguém está desafinado, ele pega e ouve, consegue detectar isso vamos afinar esse instrumento aí. Assim que é o universo, assim o universo age conosco, né? Quando o nosso instrumento está desafinado, que é a nossa mente ou as
a nossa atitude mental está desafinada, nós temos um comportamento não condizente com o comportamento do Filho de Deus, então vem ali um afinador, vem ali um alerta, vem uma mensagem. Essa mensagem, ela parte aparentemente do exterior. É um problema com alguém, é um problema financeiro, é um problema com um filho, com um neto, com um cônjuge, é um problema, enfim, um desafio que aparece na sua vida. Esse desafio vem justamente para você parar, afinar um instrumento cada vez mais precisamente, ou seja, um instrumento do Filho de Deus, e aí avançar, melhorando o seu caráter e a sua personalidade. Afinal, se nós pararmos para pensar, a coisa mais importante que temos na nossa vida é o nosso conteúdo mental. É aquilo que nós vamos levar eternamente, porque você sabe, eu sei também, que todas as coisas que nós temos na nossa vida, materiais, os bens materiais, mesmo filhos, mesmo, enfim, todos os relacionamentos que nós temos, um dia nós vamos deixar esse planeta Terra aqui e vamos levar para o plano espiritual, única e exclusivamente, o nosso instrumento mental. Ou seja, nós vamos levar lá, né, o nosso violino mental, o nosso violão mental, o nosso piano mental. Ou seja, estamos levando aquele instrumento para lá. Quanto melhor a afinação, melhor para a continuidade da nossa vida. Eu digo não só no mundo espiritual, a gente fala inclusive daqui mesmo. Quem não quer ter um instrumento bem afinado? Eu admiro aquela pessoa que ela tem uma tranquilidade. Olha, ela não fica brava com praticamente nada, né? Nada atinge ela. Mas que paz de espírito que tem essa pessoa. Todos nós almejamos isso. E aqui está como nós devemos fazer a coleção A Verdade da Vida, os livros da Saint-Honoré, as palestras, enfim, tudo está colaborando para que você entenda como afinar esse instrumento mental. Continuando aqui, né? E ele diz, então precisamos emitir constantemente uma atmosfera agradável e nunca abrigar sentimentos desagradáveis em nossos corações. Esse é o segredo para purificar as vibrações mentais que emanam de nós e evitar que os outros tenham má impressão de nós. Então, o humanitarismo prático da Saint-Honoré está baseado justamente nisso, ou seja, numa convivência harmoniosa, numa convivência amigável, numa convivência pacífica, mas numa convivência do mútuo cooperar, do auxílio mútuo, da cooperação, da reconciliação. Esse é o humanitarismo prático da Saint-Honoré. E eu consigo isso não armazenando dentro de mim estes sentimentos desagradáveis que ele diz aqui em meu coração. Eu consigo isso não guardando raiva, mágoa, tristeza, complexos de inferioridades, porque quando a gente fala mágoa, raiva, tristeza, eu estou me referindo normalmente à ação que o outro fez e que provocou esta mágoa, esta tristeza, esta raiva, não é? Mas quando eu penso, né, em mim, eu vou me dirigir a mim, não guardando o quê? Complexos de inferioridade, principalmente, né, autolimitações, aí se refere a mim, percebe? Então eu preciso cuidar desta parte dos complexos de inferioridade, das autolimitações. Por quê? Porque simplesmente, se eu tenho um complexo de inferioridade, se eu me reconheço autolimitado, eu vou fazer uma leitura do mundo com esse instrumento aqui que eu tenho, autolimitação, complexo de inferioridade, enfim. Porque se alguém me diz alguma coisa, eu vou interpretar essa coisa que ele está falando, eu vou interpretar o que ele me disse. Se eu tenho, por exemplo, um complexo de inferioridade, chega uma pessoa que eu julgo que é melhor que eu mesmo, então eu já olho ele com um certo olhar, mas quem que está olhando ele com um certo olhar? É o meu complexo de inferioridade. Pode ser que essa pessoa seja amorosa, seja a sua amiga, deseje o seu progresso, mas você já coloca uma barreira. E aí você não tem um relacionamento harmonioso com essa pessoa, vai gerar conflito e isso necessariamente vai dar problema. Ou seja, você não pode desenvolver um humanitarismo, né? Você não vai ter um humanismo se as relações
não são necessariamente humanas, ou melhor ainda dizendo, se não são relações de cooperação, ok? Aí você que é educador já vai fazendo a ponte, porque eu preciso levar tudo isso que eu estou falando para dentro da minha sala de aula. Construir na sala de aula o humanitarismo prático, não teórico. Não adianta eu chegar na sala de aula e ficar dando sermão de como eu devo me comportar, como é importante ser correto, como é importante ser honesto, como é importante, enfim, fazer todo esse sermão, se no dia a dia da escola eu não tenho oportunidade de exercer o humanitarismo ou o humanismo. Eu não tenho condições de exercer isto, porque, claro, não tem trocas, não tem conversas, não tem diálogo, não tem escuta, e isso não propicia um ambiente onde o humano fica presente. Vou dar um exemplo para você. Bom, o exemplo é o seguinte, numa das escolas que eu acompanho, na cidade de Arujá, umas professoras, então, quando a gente começou a discutir o projeto, trazer para dentro da escola todo um processo de humanização das relações, as professoras, não foi só uma professora, as professoras bolaram jogos, né, com as crianças, para que as crianças expressassem os seus sentimentos. Uma das professoras, incrivelmente, criou ali um dado, né? Ela fez um dado com carinhas, alegre, triste, enfim, expressando vários sentimentos. E a criança, então, jogava o dado, por exemplo, ela ia uma carinha alegre e dizia, o que é que me deixa alegre? Então, as crianças compartilhavam o que deixa alegre. Jogava, de repente, caía numa carinha triste, o que me deixa triste? O que me deixa triste, e as crianças falavam entre elas o que deixava elas tristes. E, às vezes, surgiam questões até familiares, elas trocavam os seus sentimentos, etc. As crianças começam a se olhar, né, com aquele sentimento de que, uau, não sou só eu que passo por problema lá em casa, né? Às vezes tem briga lá em casa, eu fico muito triste, mas tem outros coleguinhas que também. Como é que eu lido com a tristeza? Como é que eu lido com as questões, com os problemas na minha casa? Então, as crianças vão crescendo no ambiente que elas entendem que elas podem compartilhar os sentimentos delas, que elas podem contar com o apoio da outra pessoa. Olha, apoio, né? Ritou, né? Com o apoio do outro, elas começam a compreender que há um ambiente em que elas são acolhidas. Isso é o humanitarismo prático. O professor, para fazer isto, ele começa a se mudar também, ele começa a ter um relacionamento mais humano, mais humanitário com os próprios colegas. Então, se eu quero que a escola se torne um ambiente humanitário, de um humanitarismo prático, eu tenho que começar com a própria equipe docente. Ou seja, como é que eu estabeleço boas relações entre os docentes, diálogo entre os docentes, conversas, apoiando um ao outro. Eu faço isso através de ações. Para começar, né, a própria direção da escola, os coordenadores pedagógicos, enfim. Ou pode partir de um próprio educador, de uma própria educadora que faz este trabalho, essa ambientação. Então, isso que eu estou falando para vocês é real, não é? Isso promoveu algo impressionante. E aconteceu um fato curioso. Um dia eu chego numa das escolas, eu entro lá pelo portão, uma escola rural, chamado Bairro da Penhinha, e vou até a secretaria, porque eu ia lá conversar com os professores. E quando eu entro na secretaria, tinha uma aluna com um tabuleiro. E ela me chamou, professor. Eu falei, oi, tudo bom? Ela disse, você quer jogar o meu joguinho? Eu falei, tá bom. Demora muito para jogar? Ela falou, não, então tá bom, vamos jogar. Que jogo é esse? Olha, é o jogo em que você vai ter que contar verdade, tá bom? Tá bom, vamos lá. E aí ela, criança, bolou um jogo onde você jogava um dadinho e caminhava umas casinhas. E chegava numa casa, por exemplo, e a pergunta que caiu para mim foi assim, você algum dia já mentiu para sua mãe? Eu disse, já menti, não foi uma vez só não, foi várias vezes. Aí ela disse assim, então você vai para um lugar que não é muito bom. E ela andou com no tabuleiro lá para umas casinhas que não era muito legal lá onde eu estava. Aí ela disse, bom,
por que você mentiu para sua mãe? Eu falei, que na verdade minha mãe era muito brava, sabe? Ela chegava a bater na gente assim, até de chicote. Então, às vezes eu ficava com medo de apanhar e eu acabava mentindo. Aí ela disse, mas agora, como você me contou a verdade, você vai voltar para um lugar muito bom. E eu voltei para o tal lugar bom e assim a gente jogou por alguns instantes. E eu perguntei para ela, por que você criou esse joguinho? Ela disse, sabe por quê? Porque a gente, às vezes, isso estou falando de uma menina de 10 anos de idade, é porque às vezes a gente não tem para quem contar as coisas, sabe? E aí eu criei esse jogo para a gente poder falar. E eu disse para ela assim, aí tá bom, e se eu mentisse? Se eu falasse para você que eu nunca menti para minha mãe, por exemplo, eu estou mentindo. Aí ela disse, mas por que você ia fazer isso? Se a gente vai escutar e vai ouvir e vai respeitar. Olha só, que coisa fabulosa. Sabe por que isso está acontecendo? Porque a escola criou momentos em que as crianças têm a oportunidade de falar sobre aquilo que está sentindo e ao falar o que está sentindo, ela é respeitada, ela é acolhida e as professoras e as próprias crianças, então, ajudam essa outra criança a lidar com seus próprios sentimentos. Isso não é incrível? E as professoras foram se transformando também nesse processo, porque elas diziam assim, puxa, nunca imaginava que isso era possível, sabe? E um detalhe, algumas dessas professoras começaram a abrir o coração para suas colegas e até mesmo para uma psicóloga amiga nossa que acompanha o projeto, para mim mesmo. Às vezes era comum, eu entrava na escola, parava para uma professora e dizia, aí, como é que você está? Tudo bem? Eu não estou legal não, o que aconteceu? Né? Ou então, olha, eu estou sentindo você. Eu falava para uma professora meio abatida, está tudo jóia, e aí a professora contava o que estava acontecendo, às vezes problema familiar, às vezes estava se separando do marido, enfim, todas as coisas que estavam afetando ela tinha condições de falar porque havia um clima de confiança e de respeito mútuo, não é? Afetavam, a afetividade vem de afetar, não é? Então eu posso afetar negativamente, mas eu também posso afetar de forma carinhosa, de forma amorosa. O projeto tem que ser por aí, né? A ideia que a escola tem que desenvolver tem que ser nesse caminho, ok? Vamos avançar um pouquinho mais aqui. Está aí na página A Verdade da Vida, volume 20, página 134. A dignidade do ser humano consiste na inteireza de caráter, mas refletindo bem, começa a compreender que, além da severa integridade, precisamos ter também calor humano e delicadeza de sentimentos. O calor humano e a delicadeza de sentimentos não provém da severa integridade de caráter, mas sim do amor. Repito, o calor humano tem tudo a ver com o humanitarismo, né? E a delicadeza de sentimentos não provém da severa integridade de caráter, mas sim do amor. A Verdade da Vida, volume 20, página 134. Pois bem, olha só, eu estou usando aqui o 29, né? Mas falei agora da Verdade da Vida, volume 20, que é a história, é a biografia do professor Masaharu Taniguchi. Veja só, né? O calor humano, né? O amor. Então, esse sentimento de calor humano, de amor, é aquilo que nós estamos buscando de fato chegar nele. Não é? Quando eu falo em amor, tem gente hoje que infelizmente contesta essa questão do amor, dizendo, amor, eu já pensei dessa forma. Eu ouvi outro dia de uma professora, sabe? Eu já pensei dessa forma de amor, mas acontece que o mundo realmente está dividido, é preconceito, é racismo, é machismo, é isso e aquilo. Ok, tudo bem. Nós temos no plano fenomênico essas situações que estão acontecendo. Mas nós não vamos resolver isso combatendo uns aos outros. Nós vamos resolver isso com amor. Aí diz, mas o amor, mas como o amor é uma palavra que parece que perdeu um certo significado, nós podemos pensar no amor como a ação da compaixão, a ação da solidariedade, a ação do colocar-se no lugar do outro, da empatia,
Isto que é o amor. O amor não é só um sentimento assim, eu amo você porque eu tenho interesse, eu desejo você, eu quero me casar com você, eu amo só os meus filhos, eu tenho uma ligação forte, quase que umbilical com o outro. Vamos pensar no amor como a ação da compaixão, da solidariedade, do comprometimento com o outro, de estar com o outro, de fazer o outro feliz ou de fazer o outro sentir-se bem, acolhido, etc. É isso que nós estamos falando de amor, ok? É isso que o professor Masaru Taniguchi está dizendo aqui, tá? Então, ele continua aqui na página 157, ok? Em última análise, o que os outros sentem a nosso respeito é o mesmo que sentimos em relação a nós próprios. Segundo Theodor Lipps, psicólogo da filosofia alemã, isso ocorre por empatia. Na verdade, a gente sente, e é isso que ele quer dizer aqui, uma certa atmosfera que está pairando no ar quando você tem uma relação com alguma pessoa. Já perceberam assim, você entra num local, simpatiza com uma pessoa, não simpatiza com a outra, etc. e tal. Isso não significa só que essa simpatia com a outra pessoa, ou se essa empatia que ele cita aqui, se você, ela venha de algo, de repente, que é maravilhoso, né? Pode ser que duas pessoas, vamos até aqui exagerar um pouquinho, dois criminosos, né? Eles têm dentro de si um conteúdo mental que ainda expressa violência, agressividade, e eles acabam simpatizando com uma pessoa que tem esse mesmo conteúdo mental. Então, às vezes, você sente uma certa antipatia, você tem a simpatia, você tem a antipatia, você se afina com algumas outras pessoas melhor com que outras. Não é verdade? A gente não usa isso, olha, eu me afinei com aquela pessoa, né? Ó, nós estamos afinados. Significa justamente que nós estamos na mesma orquestra, a gente se sente na mesma orquestra. Imagine lá de novo o exemplo da orquestra, não é? Todos aqueles músicos da orquestra precisam sentir-se na orquestra. Eles têm que entender que, embora estejam tocando instrumentos diferentes, e é a nossa individualidade, eu sou diferente de você, você é diferente de mim, você é diferente de todas as pessoas que estão ao seu redor, porque você é único, eu sou único, você é única. Então, isso significa que nós somos instrumentos diferentes, aparentemente, mas podemos sintonizar esses instrumentos, ou pelo menos afinar esses instrumentos de forma que a gente toque uma bela música, uma bela sinfonia, que agrade a todos, né? A gente sabe, quando toca uma música bonita, né? Uma orquestra tocando, bem afinadinha, nossa, aquilo eleva a nossa alma, eleva o nosso espírito. Imagine que cada um de nós é um instrumento, tem a sua individualidade, né? Tem vida própria. E se todos nós afinarmos os nossos instrumentos e pensarmos que estamos numa orquestra, regidos que estamos pela grande vida do universo, se você preferir, você pode falar por Deus, por Buda, enfim, não importa a denominação, por Alá, pouco importa a denominação. Vamos pensar na grande vida do universo como um maestro orquestrando a nossa vida. Então, é assim que nós devemos afinar os nossos instrumentos. Então, mesmo que eu sinta antipatia por alguém, eu devo pensar assim. Esse é o pensamento da Seichonoye, quer você goste ou não. Se eu sinto antipatia por aquela pessoa, porque essa antipatia está partindo de mim. Não é? O que eu devo fazer para mudar isso? O que ela está me alertando? Como é que eu posso afinar meu instrumento para conquistar esta pessoa? Eu tenho que conquistar a mim mesmo. Perceberam? Lá no início, quando nós falamos, né, que a base moral é fazer bem a nós próprios, é nesse sentido que o professor Masaharu Taniguchi está falando. Mas será que só nós falamos assim da Seichonoye? Então vamos ver aqui o que fala, por exemplo, o que está na Bíblia, em João, capítulo 4, versículo 20, olha lá. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Olha só, não é? Isso, inclusive, está citado, na Verdade da Vida, volume 29, na página 168. Não é bem interessante aqui como está
dito aqui, né? Eu amo a Deus, mas se eu odiar o meu irmão, é um mentiroso, porque quem ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, nós temos aí também, né? Amarás a teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Sobre todas as coisas, amará teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, exatamente coincide com aquilo que está falando, que escreve aqui o professor Masaharu Taniguchi. Percebe, então? Quer dizer, eu, na verdade, amo a mim mesmo, amo ao próximo, amo a Deus, a mim mesmo, ao próximo como a mim mesmo, numa única vida. E, obviamente, eu amar ao meu irmão é amar o próprio Deus, porque o meu irmão é o Filho de Deus. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus. As crianças, os adolescentes, os adultos que estão com você, que é educador, são filhos de Deus também. Eles precisam descobrir isto dentro deles. Isto é o mais grandioso. E eu estou dizendo isso, não precisamos necessariamente levar a religião para dentro da escola nesse sentido. Eu não preciso falar, você é filho de Deus. Eu posso fazer com que as crianças, os adultos, os adolescentes, os jovens vão agir, né? Ajam como filhos de Deus. O que é agir como filhos de Deus? É o que nós estamos falando aqui. É ser solidário, é ter compaixão, é escutar o outro, é compartilhar, é dialogar amorosamente, é acolher, é auxiliar. Isto é agir como filho de Deus. Eu não preciso nem falar em Deus. Nesse caso da escola, não preciso falar. Nas escolas onde nós estamos trabalhando, não precisamos falar em Deus. Não precisamos falar, amarás ao teu Deus, sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Né? Se você diz que ama a Deus, mas não ama o teu irmão, né? Isso é falso, porque né? Você tem que amar a Deus e ao próximo. Não precisamos falar isso, porque as crianças, os adolescentes, todos estão vivendo isso, os professores estão vivendo isso, estão compartilhando os seus sentimentos, estão se solidarizando com as situações que estão, inclusive, acontecendo na sua comunidade. Eu cito outro exemplo, um dos meninos, né, que estava preocupado com a questão do agrotóxico, porque ele mora, né, em chácaras e o pai trabalha com agricultura e utiliza agrotóxicos, e a gente sabe, muitos ainda não usam equipamentos de segurança para manipular o veneno e acabam se contaminando. E ele estava preocupado com isso, levou essa preocupação para a professora acolheu a preocupação e disso nasceu um projeto que virou, inclusive, um projeto de estudo. Não é um projeto assim, vamos estudar o agrotóxico simplesmente. Não, vamos estudar o agrotóxico trazendo todo o conhecimento científico da humanidade sobre agrotóxicos. Como surgiu, o que é, composições, o que acontece com o agrotóxico no corpo humano, no meio ambiente. Olha, isso dá uma viagem na ciência, em tudo que a humanidade, que os cientistas já desenvolveram nos últimos anos em relação a essa questão de agrotóxico, de pesquisas, etc. Tal. Mas saiu algo belíssimo. Depois, então, surgiu a ideia, tudo bem, já sabemos que isso faz mal, já sabemos as consequências de onde veio isso, mas nós precisamos de uma ação, porque nós estamos tendo um problema na nossa comunidade. As pessoas estão usando o agrotóxico nas suas hortaliças, enfim, e depois vendem esse produto que é ingerido por outros seres humanos. Olha aonde vai chegar essa questão desse humanitarismo. E aí, o que acontece? Acontece que eles pensaram em criar uma feirinha orgânica, ou seja, primeiro, como é que pode produzir organicamente? Depois, precisamos ter um espaço para a venda desses produtos sem agrotóxicos. E criou-se uma feira ao lado da escola, ao ladinho da escola, lá no espaço da rural. Os pais montam suas barraquinhas e as pessoas vêm comprar os produtos que são vendidos sem agrotóxicos. E ali gerou muita coisa boa, pessoas que precisavam ter uma renda extra, começaram a vender produtos
né, como coxinhas, empadinhas, enfim. Virou um pequeno comércio que nasceu com uma preocupação, um ato solidário. Ora, se isso não é agir como filho de Deus, então eu não sei o que é agir como filho de Deus. E isso é só um dos projetos que eu estou falando para vocês. Tem outros aí por detrás que acabaram surgindo nessas escolas. Vamos avançar um pouquinho mais aqui, então? Então, para irradiar a atmosfera Seichonoye, olha que bacana, olha, para irradiar a atmosfera Seichonoye, tá? É necessário espírito ordeiro, espírito bondoso e generoso e espírito de reverência. Vamos continuar aqui, porque eu vou explicar direitinho aqui, vai aparecer para vocês na tela. Ó, para irradiar a atmosfera Seichonoye, nós precisamos ter um espírito ordeiro, um espírito bondoso e generoso e um espírito de reverência. O espírito ordeiro para colocar em ordem a nossa vida. Ok, aqui cabe uma explicação, vamos lá. Isso está aqui, na verdade, da vida, volume 29. O espírito ordeiro para colocar em ordem a nossa vida. Ou seja, é ter compromisso consigo mesmo, por exemplo, de realizar uma meditação todos os dias, né, de organizar a sua vida e se comprometer com esta organização, de estudar um pouco a cada dia. Resumidamente, criar uma rotina, estabelecer uma rotina e ser fiel a esta rotina. Isso é difícil, muita gente não consegue fazer isto. Evitar procrastinar, que significa adiar as coisas, estar sempre adiando as coisas. Sabe que outro dia eu li, fazendo um parênteses aqui, que quem procrastina, ou seja, quem adia as coisas, deixa para depois, é contra si mesmo, né? Está agindo contra si mesmo. Ou seja, tem alguma coisa no seu interior que você se boicota. É isso que eu li, eu achei bastante relevante. Você está se boicotando. Por que você está se boicotando? Não é? Por quê? Falta em você ainda o desejo de ser feliz e de sentir-se merecedor desta felicidade? Porque a questão não é desejar só a felicidade, é sentir-se merecedor de ser feliz. Essa é uma questão importante. Então, o espírito ordeiro, você precisa parar para pensar como se organizar, como se comprometer consigo mesmo, né? E, claro, se você não consegue isto, você pede ajuda para alguém. Alguém que já tem este bom hábito de ser bem organizado, de ter uma rotina. Eu, por exemplo, em casa tenho como exemplo a minha esposa, né? Ela é extremamente organizada, ela tem uma forma de rotina fantástica. Ela, quando se compromete a fazer alguma coisa, ela faz aquilo e faz bem feito. Ela não adia o que está fazendo para depois, ela põe as prioridades prioritariamente, ela põe na frente a prioridade. Ela é impressionante e eu fui observando ela e trazendo para a minha personalidade esse caráter dela, essa parte do caráter dela. Veja como é interessante, o universo nos ama tanto, né, que nos ajuda nesse sentido. Isso é fantástico, coloca ao nosso lado, justamente uma pessoa que nos completa nesse sentido, não é? Às vezes a gente olha para essa característica de quem está ao nosso lado e fica incomodado. Mas depois, quando você amadurece, você pensa, tem razão, é verdade, eu preciso aprender isso. Ok? Então, espírito ordeiro. Vamos lá voltar aqui para a nossa projeção. Espírito bondoso e generoso para fazer bem ao próximo. E, finalmente, o espírito de reverência, tá? Que é justamente necessário para olhar e reverenciar sempre a imagem verdadeira do próximo. Ok? Ó, espírito de reverência, que é para olhar e reverenciar sempre a imagem verdadeira do próximo, a verdade da vida, volume 29, na página 170. Voltamos aqui. Pois bem, olha só, né? Página 170, eu vou ler aqui essa parte que o professor Masaru Taniguchi, quando ele conclui este capítulo. Ele diz, uma vez que você conheceu os ensinamentos da Seichonoye, né? Um ensinamento tão eficaz como o da Seichonoye, não deve usá-lo para desdenhar ou criticar os outros, ok? No momento em que uma pessoa usa este ensinamento para este fim,
ela deixa de ser verdadeiramente uma adepta da Seichonoye, uma seguidora da Seichonoye, para mais que teoricamente conheça, por mais que conheça teoricamente o ensinamento da Seichonoye. Então, ou seja, pode conhecer muito teoricamente o ensinamento da Seichonoye, mas ainda tem um espírito muito crítico, às vezes comete atos assim impulsivamente. Então a gente diz, olha, parabéns, conhece teoricamente, mas não conhece verdadeiramente o ensinamento da Seichonoye, porque não pratica. A Seichonoye é necessariamente um ensinamento para ser praticado, né? Para conseguirmos, né, irradiar uma atmosfera da Seichonoye, aí ele vai falar então que nós necessitamos justamente do quê? Do espírito ordeiro, do espírito bondoso e generoso e do espírito de reverência. E ele termina declarando justamente nessa. Essas são as 4 das mais importantes virtudes. Ele vai, quais são essas 4 mais importantes virtudes, né? É necessário para olhar com reverenciar, né? O espírito de reverência aqui, que eu vou terminar com ele, dizendo o seguinte, necessário para olhar os demais pelo espelho, pela ótica da imagem verdadeira, né? Reverenciar sempre a imagem verdadeira do próximo, ou seja, a perfeição do próximo, tá? E ele vai dizer que esses, então, são as mais importantes virtudes que existem na Seichonoye. Está aqui na página 170 do livro A Verdade da Vida, volume 29. E é por isso que a gente diz, então, que na Seichonoye, mais que pensar no humanismo, como ele diz no capítulo aqui, capítulo 10, no humanitarismo teórico, nós vamos pensar no humanitarismo prático, ou seja, praticar as importantes virtudes que temos. A prática dessas virtudes necessariamente vai fazer bem a mim mesmo e ao próximo e, consequentemente, melhorar a nossa sociedade. E assim a gente vai construindo uma sociedade mais humana. Como eu disse anteriormente, queridos professores, não vamos nos esquecer de cuidar da nossa mente, de cuidar da mente das nossas crianças, no sentido de fazer com que eles pratiquem atos de bondade, atos de compaixão. Falarem afinadamente, né, nós vamos terminar a nossa conversa aqui, primeiro agradecendo a você, mas antes, né, de finalizar mesmo, nós vamos praticar a meditação Shinsokan, ok? Que é para afinar a nossa mente, A afinação da mente tem a ver com a meditação Shinsokan. Então eu peço para que você junte as mãos diante do seu rosto, feche os olhos, serenamente. Se você estiver sentado aí no sofá, na cadeira, coloque-se numa posição confortável, sentado na ponta da cadeira do sofá, junte os calcanhares, naturalmente a coluna vai ficar ereta. Visualize todo o seu corpo já iluminado pela grande vida do universo que é Deus. Sinta-se acolhido por esta grande vida do universo. Esqueça todas as coisas pequenas, conflitos e concentre sua mente somente em você mesmo nesse momento. Concentre-se na sua respiração. E vamos, com a mente serena, iniciar a nossa meditação Shinsokan. Significa ver, contemplar Deus com os olhos da mente. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoye, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Neste momento deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira, é o mundo perfeito criado por Deus. Vamos visualizar um mundo repleto de luz, onde todas as pessoas, todos os seres estão em perfeita harmonia, eu em perfeita harmonia com todas as pessoas e todos os seres, e visualizar então este mundo através destas virtudes que vamos declarar agora. Aqui onde estou é o oceano da infinita sabedoria de Deus, 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 oceano do infinito amor 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 de Deus.
oceano de infinito amor de Deus, oceano de infinita vida 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 de Deus. Oceano da infinita provisão de Deus, 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 oceano da infinita provisão de Deus. Oceano da infinita alegria de Deus, 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 oceano da infinita alegria de Deus. Oceano da infinita harmonia de Deus, 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 oceano da infinita harmonia de Deus. É o mundo da grande harmonia, neste mundo da grande harmonia, eu como filho de Deus, estou recebendo de Deus sua infinita força vivificante. Então, agora, visualizando uma luz descendo dos céus, penetrando todo em seu corpo, inspire lentamente e ao inspirar, mentalize. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Ao inspirar, então, leve o ar ao baixo ventre, mentalizando agora com este ar retido no baixo ventre, pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, e vá liberando lentamente este ar, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. Novamente inspiramos lentamente a infinita força vivificante de Deus, flui para o meu interior, flui, flui, flui. Retenha esta energia no baixo ventre, mentalize. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, vá liberando lentamente. Sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. Continue por alguns instantes agora, inspirando e expirando lentamente, conforme nós instruímos neste momento. Inspire lentamente, mentalizando a infinita força vivificante de Deus, flui para o meu interior, flui, flui, flui. Retenha o ar no baixo ventre, mentalizando pela luminosa força vivificante de Deus. Sou preenchido, sou vivificado. Vá liberando lentamente depois o ar e vá repetindo este inspirar e expirar até atingir a concentração mental. Obrigado, obrigado, obrigado. Agora declare, já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Obrigado, obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Podemos, durante alguns instantes também, visualizar a imagem verdadeira se projetando na nossa vida, concretizando o que chamamos de fenômeno autêntico, ou seja, quando a perfeição do mundo da imagem verdadeira se manifesta no mundo fenomênico, trazendo harmonia, paz, tranquilidade, saúde e prosperidade. Isso então, a isso chamamos de fenômeno autêntico. Com certeza a sua vida está repleta de fenômenos autênticos, mas se em algum lugar não está, assim você visualiza que nesse exato momento este aspecto já está manifestando o fenômeno autêntico, ou seja, está projetado no mundo fenomênico a perfeição da imagem verdadeira. E realizamos então a oração pela paz mundial.
O infinito amor de Deus flui para o meu interior, em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem, convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior, em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem, convergência para o centro. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito bem. Agora sim, né? Chegou a hora da gente se despedir. Eu quero agradecer a presença de vocês mais uma vez, de estar acompanhando o trabalho dos educadores da Seitianoye do Brasil. Entre em contato com a gente, educadores@sni.org.br, ou então entre na página da Seitianoye, sni.org.br/educadores. A gente vai ter muita alegria em receber você. Sempre tem um ciclo de estudos da educação da vida perto de você. Você pode pegar essas informações do que é o ciclo de estudos da educação da vida, um curso, né, um ciclo de estudos onde você vai estudar o que é os princípios da educação da vida e como fazer para aplicar esses princípios na sua área profissional, tá bom? Reverências, muito obrigado. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias para mudar a sua história. Com grande sabedoria em palavras simples, este livro vai surpreender você. Fé, modo de viver, família, superação, amor e gratidão, eu e o outro, são temas encantadoramente envoltos por histórias curiosas e tocantes, pela tradução delas para o dia a dia e por dicas práticas que transformam a vida de quem as aplica. O autor, preletor da sede internacional Fernando Antônio Mendes Marques, é um palestrante experiente que transmitiu para a forma de texto a sua narrativa espontânea que cativa públicos no Brasil e no exterior. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias capaz de mudar a sua história. Garanta já o seu exemplar acessando nossa loja virtual em livrariasni.org.br ou ainda pelo WhatsApp 11 5074 4180. Siga reto, sempre em frente.